Amém, queridos, graça e paz sobre a tua vida, que bom a gente estar junto aqui, mais uma vez para celebrarmos o Senhor. Você pode sentar, você que está aqui conosco. E eu espero que teu coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor. Eu tenho ficado muito empolgado, talvez esta palavra, com aquilo que Deus tem compartilhado comigo e eu tenho compartilhado com a igreja. E conforme o nosso combinado, no último domingo nós começamos uma pequena série de mensagens, que são na verdade duas mensagens, falando sobre o mesmo tema. E o tema que foi dado para a mensagem no domingo passado é a fé que enfrenta as trevas. E ali então, no domingo passado, eu considerei a respeito da realidade espiritual que existe e que está muito presente na nossa caminhada como igreja. Falei sobre a importância do discernimento espiritual diante desta realidade, olharmos sobre as nuvens, olharmos a partir da ótica de Deus sobre tudo aquilo que acontece nesse mundo natural. E por fim falei das armas espirituais que são municiadas pela nossa fé. Você lembra daquele texto lá de 1 João 5,4? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ih, está meio fraco, hein, gente? Eu vou dar uma nova chance. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você já pensou nisso, gente? Você ficou pensando nisso essa semana? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E agora eu quero dar continuidade aqui o tema que começamos a trabalhar. E agora eu vou lá para o Antigo Testamento. Semana passada, no domingo, eu citei ali aquela passagem de Jesus atravessando o mar, o lago da Galileia, junto com os seus discípulos. E agora nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 17. Encontra lá na tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Na verdade, depois, aí durante essa semana, você pode talvez pegar esse capítulo para ruminar um pouquinho mais. Tem muitas coisas preciosas nesta narrativa deste evento aqui. E ele vai contar uma história muito conhecida, A gente aprende essa história desde pequeno, Éder? Davi e Golias, Tinha até uma musiquinha, que a gente cantava, Júnior? Do pequeno Davi que pegou 5 pedras, e pôs na sua funda e matou o gigante. É exatamente esta história. Eu vou separar alguns versos e você pode acompanhar comigo alguns versos desta história. E da mesma forma como nós fizemos na semana passada, lembra que eu falei para você procurar recriar e entrar na história, A leitura nos dá isso, A leitura, ela mexe com a nossa imaginação. Então a gente não pode ler a Bíblia de uma forma passiva, Blá, 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 blá. Não, a gente tem que ler a Bíblia entrando nessa história, fazendo parte. Isso já é uma forma de interpretar as Escrituras. Quando você se coloca, então, dentro dessa história e você faz parte, então, dessa história. Então vamos lá comigo, nós vamos começar do verso 1. Preste atenção e use a sua imaginação para recriar esta história. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Está imaginando o tamanho do homem aqui? Quase 3 metros de altura. E usava um capacete de bronze
e uma armadura também de bronze que pesava mais ou menos uns 60 quilos. Sabe o que é isso? 60 quilos a armadura que ele carregava. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta desta lança era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Está imaginando aí? Pesada essa lança? Pesada essa armadura? Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, pensa, a imagem do Golias, 3 metros, toda essa armadura, com essa lança. Ele veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Ele acabou com o exército, né? Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Não venham com o exército, não. Uma pessoa só para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Estão percebendo a afronta aqui? Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram como? Apavorados. Golias simplesmente desestabilizou emocionalmente todo um exército. Simplesmente com essas palavras. E disse: não venha com esse exército não, uma pessoa só para lutar comigo. Vamos fazer um tete a tete aqui. Vamos continuar. Verso 12. Davi era filho de Jessé. Apareceu agora o Davi, do povoado de Efrata, que fica perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o caçula, o último, a rapinha do tacho. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Agora, atento ao verso 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Já pensou? 40 dias, Golias aparecendo e dizendo: arruma um homem aí, vamos ver quem que é o valentão que vai lutar comigo. 40 dias. Estão sentindo a pressão do negócio? Como que você acha que o exército de Israel estava se sentindo aqui? Apavorados, desesperados. E agora Davi entra nessa história aqui e vai narrando detalhes, mas vamos saltar lá para o verso 22. O pai de Davi manda então ele com comida para os seus irmãos que estavam na guerra. E Davi então chega lá, menino curioso, né? Um menino aí, adolescente, talvez com seus 15, 16 anos de idade, leva aquela comida, mas larga a comida lá para aqueles que estavam guardando a bagagem, e ele quer ir saber o que está acontecendo, ele quer ir lá no fronte da guerra. Ele viu o tumulto acontecendo ali, e no verso 22 diz: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas. Mais uma vez, 40 dias. E num desses dias, Davi ouve
esta afronta. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Tá? Agora eles já estão fugindo. Eles não estavam somente apavorados. Agora eles fogem. Eles diziam: olhem para ele. Escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. E aqui então Davi entra nessa história e ele começa a querer saber o que está acontecendo. Quem que é esse cara? Que ameaça é essa? O que vai ganhar aquele que lutar contra este homem? E a história continua. Vamos saltar lá agora para o verso 32. Depois de Davi ter se inteirado dessa história, Davi chega e vai falar com Saul. Saul era o rei de Israel. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Que tal? Um exército inteiro apavorado, fugindo, um gigante imenso, ameaçando e afrontando tropas de exército, e de agora chega um garotão lá, tipo um Levi da vida, né? E chega para o rei e diz assim: ó, por que vocês estão com medo? Eu vou lutar com esse cara. Pronto. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, olha o que Davi fala aqui: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Daí Saul disse assim: acorda, Davi. Parece um menino adolescente viajando na maionese, né? Mas ele fala para Saul: é isso que eu faço, protegendo as ovelhas do meu pai, leão e urso, ok? E no verso 36 ele continua: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Estão percebendo a perspectiva desse menino aqui? Um exército inteiro amedrontado e fugindo, e um menino que entra de gaiato nesta guerra. Ele está dizendo: eu vou lutar contra esse homem que está ameaçando e desafiando o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Daí aconteceu que Saul disse assim: ok, então vamos paramentar você para esta luta. E daí Saul deu armadura, colocou espada na mão de Davi, e Davi estava lá, né? Com aquela armadura, com aquele capacete que não cabia na cabeça dele, tipo assim, completamente fora da sua realidade. E ele viu todo aquele aparato, e ele disse assim: eu não quero nada disso. Eu não preciso de nada disso para lutar contra este homem. Sabe aquelas estratégias humanas que a gente tem às vezes, na luta? Quando a gente enxerga os gigantes e a gente pensa: bom, então tá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou dar essa volta, eu vou usar essa estratégia. Assim estava agindo Saul. Mas Davi disse: não quero saber disso. Eu vou lutar com as armas que eu tenho. Verso 41, e agora vamos ler o último trecho. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. Agora Davi já estava pronto. Ele tinha desistido
da armadura, mas ele pegou aquilo que era a sua arma, que ele sabia manusear habilmente. O ajudante que carregava as suas armas de Golias ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro? Em seguida rogou a maldição dos deuses sobre Davi. E o desafiou dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, e talvez esse seja o verso mais impactante desse capítulo: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro, preste atenção nisso, então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. E ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. A gente poderia acabar aqui, né? Deus já falou com você? Sim ou não? Essa historinha que a gente ouve na escola dominical desde pequeno, mas agora sobre a perspectiva de homens e mulheres maduros na fé, e que têm os seus enfrentamentos e os seus gigantes também. Fé que enfrenta as trevas. E Davi aqui nos dá uma grande lição. Eu quero considerar algumas coisas nesse texto aqui, e a primeira delas é o seguinte: a postura que a gente tem diante das afrontas. Que postura nós temos diante das ameaças? Porque aqui a gente vê claramente duas posturas diferentes. A postura de Saul e de seus soldados diante de Golias e da afronta de Golias foi qual? Ficaram apavorados e fugiram. 40 dias ouvindo aquele Golias se levantando. E aquele gigante se tornava ainda maior. Agora, qual foi a atitude e a postura de Davi diante de Golias? Como ele reagiu? Olha o que ele diz lá no verso 26, a última parte. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi tem uma ótica completamente diferente. E assim é na nossa vida hoje. Enquanto pessoas veem os problemas, outros
vem o caminho aplanado e a solução. Enquanto pessoas veem os gigantes, outros veem a grandeza de Deus e o poder que Ele tem sobre todo e qualquer gigante. Lá no verso 32, Davi diz assim para Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Ao que parece ser aqui, Davi, ele não estava lutando só contra Golias. Ele estava lutando contra um exército inteiro de homens incrédulos. Literalmente ele estava sozinho diante desta guerra. Mas ele permaneceu. Ele teve uma postura de fé, de firmeza, de segurança. Max Lucado, num livro que ele escreve, baseado nessa história de Davi, ele diz assim: no meio do exército dos israelitas, ninguém mais falava sobre Deus. Mas Davi não falava de outra coisa, senão de Deus. Qual que é a postura que a gente tem diante das nossas ameaças? Quando os gigantes aparecem diante de nós? Nós temos uma postura como a postura de Davi? Nós temos uma postura de fé, de crer no Deus Todo-Poderoso? Mesmo que todo mundo à nossa volta esteja dizendo: você é um moleque, você não vai dar conta, pegue armas, vista uma armadura. No meio das afrontas, nós falamos mais sobre a ameaça e a afronta, ou falamos mais sobre Deus, aquele que está conosco? Há um Salmo 115, verso 2, e esta frase se repete em outros salmos também, aonde o salmista escreve assim, não é Davi que escreve esse salmo, ele diz assim, preste atenção nessa frase: porque é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Não era essa a pergunta que Golias estava fazendo? Cadê esse Deus aí todo-poderoso? Onde é que está esse Deus que tirou vocês do Egito? Onde está esse Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está esse Deus? Você já ouviu essa frase na tua vida, nos teus enfrentamentos? Às vezes pessoas tão próximas a você, diante da tua enfermidade, aonde está o seu Deus? Diante da depressão, aonde está o teu Deus no meio dessa história? Diante do luto e da perda, aonde está Deus no meio desse caos? Diante do desemprego, aonde está Deus? Diante do divórcio, aonde está Deus? Muitas vezes nós mesmos fazemos essas perguntas. Aonde está Deus? E uma pessoa que se posiciona dessa forma diante da afronta, ela já está derrotada. Ela já foi vencida por aquele gigante. Vocês lembram da história da mulher de Jó? O que é aquela abençoada? Desculpa aí as mulheres, né? Mas o que aquela abençoada fala para o seu marido diante das afrontas e dos enfrentamentos? Amaldiçoa o teu Deus e morre! Onde é que está teu Deus nisso? E pensa, se a mulher fala isso, imagina o inimigo dele, o que vai falar? A própria mulher, abrindo a sua boca para dizer isso. Onde está o seu Deus, Jó, homem reto, justo e temente a Deus? Estão se identificando com isso, gente? Estão se identificando como essas lutas se travam aqui dentro? E como muitas vezes nós ouvimos uma voz que diz: aonde está o seu Deus?
São os gigantes, são as ameaças, são as afrontas, são os enfrentamentos. E a grande questão é: qual é a minha postura? Qual é a minha atitude diante do enfrentamento? Eu vou agir como Davi? E vou olhar aquele gigante sob a perspectiva de Deus e dizer: cara, o que você está fazendo? Gigante, com licença? Ou a gente vai agir como aquele exército? Então a primeira coisa importante é qual a postura que nós tomamos diante das ameaças e das afrontas. Segunda consideração que eu quero fazer aqui é de nós agirmos com a autoridade que nós temos. Diante da ameaça que a gente enfrenta, nós precisamos colocar em ação a autoridade que a gente recebe. O que Davi fez? Se não se apropriar da autoridade. Ele não vai no nome dele. Ele chega para aquele gigante e ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Este é o meu Deus. E Ele é o Deus das guerras. Eu não dou conta de você, mas o meu Deus dá conta de você. Vocês percebem que Davi se esconde atrás do caráter de quem Deus é? E ele age nessa autoridade que o Espírito de Deus colocou na vida dele, um menino, um jovem. Sabe por que os gigantes nos intimidam tanto? Porque a gente não compreende o poder e a autoridade que foi dada para a gente. E não precisa nem 40 dias o gigante se aparecer para nós, né? Dizendo tarde e manhã. Às vezes ele aparece 1 ou 2 dias, a gente já está entregando os bets. A gente já está se sentindo derrotado. O gigante tem 3 metros e daí dobra, né? 6 metros de altura, e você se sente uma formiga. Gigantes intimidam a igreja quando a igreja não compreende a autoridade que ela tem. E a autoridade que nós recebemos de Jesus Cristo. Não é no nosso nome que a gente avança. Não é na nossa força que a gente vence essas batalhas. Mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de quem você enfrenta os teus gigantes? Em nome de quem nós, como igreja, enfrentamos os nossos gigantes? Em nome de quem nós enfrentamos as ameaças dentro das áreas de apoio, dentro das nossas células, na caminhada da igreja? Em nome de quem que a gente se levanta? Davi responde: eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Max Lucado, nesse livro, ele diz o seguinte: faça seu gigante correr ao se deparar com uma alma cheia de Deus. Porque, como eu falei semana passada, o discernimento e a fé para atacarmos aqueles que nos enfrentam, eles são fruto de um relacionamento com o Senhor. E eles são fruto da nossa intimidade com Ele. Então os nossos gigantes, quando se deparam com os pequenos Davis, que são homens e mulheres que estão lá no campo, mas estão cheios da presença de Deus, estão cheios de adoração, de louvor, esses gigantes vazam e têm medo de pessoas que se levantam na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa orar a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa declarar verdades espirituais sobre a nossa vida.
Já imaginou se Davi tivesse problema de autoestima baixa? Porque quem era Davi aqui, gente? Davi era o último de 8 irmãos. No capítulo anterior, no capítulo 16, quando Samuel vai na casa de Jessé por ordem de Deus para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, passam todos os irmãos em ordem decrescente, desde o mais velho até o mais novo. E Samuel até fica, esse aqui é interessante, esse aqui tem porte de rei, esse aqui é bacana. E Deus fala para ele, Samuel, não veja o coração, não veja a aparência, veja o coração. E daí passa um, e Deus fala para Samuel, esse não. Daí passa 2, e Deus fala para Samuel, esse não. E daí passa 3, e Deus fala para Samuel, esse não. 4, 5, 6, 7. Daí Samuel, acho que perde a conexão, né? Porque ele diz, Deus, já foram todos os filhos. Daí Samuel fala, Jessé, você não tem mais nenhum aí, não? Por que Davi não estava aqui, gente, nessa reunião? Não era para todos os filhos de Jessé estarem lá? Por que ele não estava lá? Porque certamente ele não era o filho mais importante. Porque certamente, talvez o próprio pai e os irmãos dele pensaram assim, nesta reunião com o profeta, esse menino não vai fazer diferença nenhuma. E daí ele estava lá, trabalhando, cuidando dos rebanhos do seu pai, no campo. Mas como Deus é um Deus de quebrar todos os nossos paradigmas, não é verdade? Ele disse assim, ok, então chama o menino lá, aquele que ninguém dá nada por ele, e traz ele aqui. Então Davi tinha tudo para ter uma autoestima baixa. Davi era o mais improvável. Davi era o caçula. Davi era pastor de ovelhas. Davi foi encontrado por Deus no meio dos rebanhos. Mas Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Fez muita coisa errada. Mas ele tinha, desde pequeno, um coração para Deus. E ele sabia usar da sua autoridade. Quando Satanás vem nos afrontar, ele sempre vai querer atacar a nossa identidade. Sempre. Ele vai te fazer sentir a pior das criaturas. Ele vai querer nos colocar lá embaixo. Os gigantes servem para isso. Para acabar conosco. Para nos fazer sentir desse tamanhinho. Eu lembrei também, quando eu preparava essa mensagem, daquela história dos espias. Lembra a história dos espias lá? 12 homens vão espiar a terra. 10 vêm gigantes. Vêm ameaças. Voltam morrendo de medo. Cheios de incredulidade. Como que a gente está agindo nessa autoridade que Deus nos deu? Porque não é a sua autoridade. A autoridade é de Jesus, certo? Ele já conquistou essa autoridade ou não? Sim. Ele já tem essa autoridade. E ele já disse para nós, igreja, toda a autoridade me foi dada, então agora eu dou a vocês. Usem esta autoridade como igreja. Hajam debaixo desta autoridade espiritual. Lá em Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Olha que curioso esse texto aqui. Eu falei sobre a gente usar a autoridade que Deus nos dá. Então a gente precisa declarar o que a Bíblia fala a meu respeito é a verdade, gente. O que a Bíblia fala para eu fazer é o que eu tenho que fazer, certo? Tem que explicar isso, porque tem gente que acha que não, né? Que lê a Bíblia, acha lindo, maravilhoso, mas não age debaixo da autoridade da Escritura e da palavra de Deus. E para você agir debaixo da autoridade da Escritura, você tem que crer que aquilo funciona. Olha o que esse texto diz. Vamos ler juntos? Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. O que esse texto está me dizendo?
Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Muitas vezes a gente não faz nenhuma coisa nem outra, né? Nem obedece a Deus e muito menos enfrenta o diabo. Mas aqui estão duas ordens. Obedeçam a Deus. E esta é a ordem dos fatos. Obedeçam a Deus. Coloquem-se debaixo dessa autoridade. E daí enfrentem o diabo. O que vai acontecer? Ele vai fugir, gente. Foi isso que aconteceu com Golias. Foi assim que Davi agiu. Andando em obediência a Deus, ele declara autoridade. O que aconteceu com o gigante? Morreu com uma pedrada no meio da testa. Acabou o gigante. Acabou 40 dias de ameaça. Acabou um exército cheio de covardes e medrosos. Porque Davi fez isso. Ele enfrentou a afronta. Ele enfrentou o diabo. E daí esse texto, quando a gente estava na célula compartilhando a mensagem da semana passada, me veio à mente, e daí eu perguntei na célula, alguém aqui já enfrentou o diabo? Você já enfrentou o diabo, meu irmão, na luta? Sim? Amém. Que bom, graças a Deus. Porque a nossa caminhada espiritual são enfrentamentos. E a gente precisa, e a Bíblia está me dizendo, enfrentem o diabo. Não é para correr do diabo. Não é para ignorar o diabo. Não é para fugir dele. É para enfrentar. A minha fé me dá esse posicionamento de enfrentamento. Lembram quando Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito? Ouvimos uma mensagem sobre isso esses dias. O Espírito leva ao deserto. O que o diabo quis fazer com Jesus? Destruir a identidade dele. Se você é o Filho de Deus, o diabo quis dar a ordem. E Jesus fala o quê? Recua. Jesus fica com crise de identidade. Será que eu sou filho mesmo? Mas Deus falou lá no batismo que eu era filho. Não. Jesus enfrenta o diabo. Como? Com a palavra. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar os nossos gigantes. Nós precisamos obedecer a Deus e enfrentar Satanás. Porque nós temos uma palavra que as portas do inferno não irão nos deter. E não irão nos impedir de avançar. Vitória não é uma possibilidade aqui, é uma certeza. A vitória, você pode pensar no maior gigante que você já enfrentou na sua vida. A vitória é uma certeza. Não é se eu orar bastante, não, é certeza. Quando Jesus, ou melhor, Paulo escreve a respeito do amor de Deus e ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo, tem uma parte daquele texto que ele fala, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? Não basta vencer, não, é mais do que vencedor. É vitória garantida. Porque o Senhor nos dá essa vitória quando a gente age debaixo da autoridade que Ele conquistou para nós e nos dá. E por fim, aqui no verso 46 e 47 do capítulo 17, olha como é que essa história termina um pouco antes de Golias morrer. Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Olha que ousado esse menino. Ele nem tinha pegado na arma, ele já declarou isso. Ele não tentou primeiro acertar a pedra e ver o gigante no chão para daí falar, hoje Deus me deu você. Ele declarou isto antes. Ele agiu em fé. E daí ele diz, eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Talvez essa seja a parte mais importante. Davi não estava preocupado com ganhar um troféu
ou ser condecorado porque ele matou Golias. Davi estava preocupado com que o nome de Deus fosse glorificado e honrado no mundo inteiro. Davi estava preocupado para que o nome de Deus não fosse envergonhado diante daquela situação. Porque se dependesse de Saul e aqueles exércitos, o nome de Deus ia para a lata do lixo. E Davi faz essa declaração maravilhosa: então o mundo inteiro saberá. Está fazendo a conexão, gente? Quando a igreja age na autoridade do Espírito de Deus, quando a igreja enfrenta os seus gigantes, quando a igreja se levanta com sangue nos olhos para vencer esta guerra, quando a igreja deseja que o céu desça e o poder do reino de Deus se manifeste aqui nessa terra, as pessoas creem, o mundo crê. E isso vai resultar num conhecimento de Deus, porque a gente vive num mundo onde todos os dias as pessoas estão blasfemando contra Deus. Onde é que está esse Deus? Todos os dias, de manhã e à tarde, há um mundo que se levanta para questionar a minha fé e a sua fé. Há um mundo que me afronta. Há um mundo cheio de medo. Há um mundo que só fala de morte. E nós, igreja, ficamos como? Nós precisamos agir na autoridade do Espírito de Deus, para que o mundo inteiro saiba que existe um Deus. Existe um único Deus, e este reino está neste lugar. E quando a igreja ora, as coisas acontecem. E quando os gigantes se levantam, como tem uma canção que diz, eles se levantam para cair, por causa dessa autoridade e do poder que foi concedido para a igreja. O reino de Deus se expande quando nós agimos no sobrenatural. É muito fácil nós nos perdermos e nós queremos convencer as pessoas daquilo que nós cremos, sem poder do Espírito Santo. É muito fácil a gente entrar no caminho da discussão, do debate, e não temos poder de Deus agindo na nossa vida. E é por isso que as pessoas não creem, porque elas não veem diferença, é simplesmente uma posição religiosa diferente do outro. E daí o papo no mundo é assim: eu respeito as tuas convicções e você respeita a minha e tudo bem. Não é tudo bem. Nós precisamos agir no poder do Espírito para que o mundo creia e saiba que existe um Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, aqui é um contexto de ele dizer que ele não prega na sabedoria humana. Olha o que ele diz aqui: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Com provas firmes do poder do Espírito de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus vitorioso nas batalhas. É o Deus dos exércitos. E qualquer gigante que se levante contra este Deus, cairá por meio do poder deste Deus. E nós, como igreja, precisamos nos levantar no poder e na autoridade dele. Queridos, se nós não vivermos no poder do Espírito Santo, que diferença nós faremos nesse mundo? O ano passado, a Adriana e Sandra me deram um livro e eu estou ruminando esse livro já desde o ano passado. Coração em Chama pelo Espírito Santo. E ele fala sobre isso.
Ele fala sobre avivamento, ele fala sobre um fogo pegando na igreja. Ele fala sobre vivermos na autoridade e no poder do Espírito Santo, para que o mundo creia. Nós precisamos mostrar para o mundo aquilo que eles não veem em nenhum lugar. Nós precisamos mostrar o sobrenatural. Porque depois que Davi venceu aquela guerra, o mundo inteiro soube, existe Deus em Israel. Existe Deus em Israel. Porque um menino se levantou e disse, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, qual é o nosso posicionamento diante dessas palavras? Eu sei que tudo isso é muito desafiador. Tudo isso mexe com a nossa fé. Tudo isso mexe com as nossas experiências espirituais, com as nossas convicções. Mas eu digo para você, eu não quero me parecer com o exército de Saul. Eu quero me parecer com Davi. Eu quero poder olhar os gigantes e dizer, ok, não é na minha força, mas é na força, na autoridade, no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser ousados, intrépidos, para agirmos como Davi. Porque a guerra está acirrada e continuará cada vez mais. E a igreja precisa tomar o seu posicionamento. Na autoridade de Jesus Cristo, nenhum gigante permanece de pé. Não há nada que nós não possamos vencer, quando nós temos esta fé, que enfrenta as trevas. Tudo isso para que o mundo saiba que existe um Deus. Eu não sei se isso aguça no teu coração, mas no meu coração e do Cris eu tenho certeza que também, né? Fica aquela coisa assim, Deus, vamos mudar a nossa estratégia aqui. Porque a gente precisa ver os céus descerem. A gente precisa ver os milagres acontecendo. A gente precisa ser ousado para orar pelo enfermo e ele ser curado. A gente precisa ser ousado para dar uma palavra sobre a vida de uma pessoa e aquela pessoa cair em pranto e se arrepender e conhecer que existe um Deus nesse mundo. A gente precisa profetizar sobre a vida das pessoas, a gente precisa abençoar as pessoas, para elas saírem da condição de morte, de escravidão, de pecado, de desesperança. Esta é a realidade do mundo. Nós precisamos nos levantar com uma mensagem que possa mostrar que o reino de Deus está nesse lugar. E que nós não servimos a um Deus qualquer aí, mas nós servimos ao Deus vitorioso das guerras. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor amado, o Senhor requer um posicionamento de cada um de nós, Senhor. Pai querido, e nós queremos ler as Escrituras e ter a compreensão desse texto com a simplicidade de uma criança, mas com a maturidade de um filho que te ama. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Jesus, a enfrentarmos as nossas guerras. Que assim a gente lute as nossas guerras. Deus amado, que o Senhor nos levante como Davi. Senhor, muitas vezes nós podemos olhar para nós mesmos e nos sentirmos pequenos, insignificantes. Mas isso não tem a ver comigo, Jesus, isso tem a ver com o Senhor. Isso tem a ver com aquela autoridade que o Senhor conquistou naquela cruz. Isso tem a ver com todo o poder que está nas tuas mãos. Isso tem a ver com o teu projeto para o mundo. Isso tem a ver com o teu plano da redenção. Isso tem a ver com o porquê eu sou igreja nos dias de hoje. E eu não quero me intimidar. Senhor, nós não queremos nos conformar. Nós nos levantamos como Manaim e dizemos, não queremos nos conformar. Não queremos ficar apavorados com as ameaças. Não queremos fugir das nossas lutas, mas queremos nos levantar em nome do Senhor dos Exércitos.
Queremos nos levantar na autoridade que foi conquistada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E queremos ser a igreja que prega um evangelho no poder do Espírito Santo, Senhor. Não com palavras bonitas, não com discursos convincentes, mas no poder do Espírito Santo. Senhor, nós queremos essa autoridade. Deus, mas essa autoridade é dada àquele que te busca. A tua palavra diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que te temem. Senhor, nos leva para o lugar da busca, nos leva para o lugar da intimidade, como o Senhor levava Davi por aqueles campos cuidando dos rebanhos, mas ali ele te conheceu, ali ele te adorava, ali ele buscava a tua presença, até o momento que ele se levanta como um homem forte para vencer aquele gigante. Faça assim conosco também, Senhor. Deus, na simplicidade da nossa vida, do nosso dia a dia, Deus nos leva para aquele lugar aonde o Senhor coloca sobre nós o poder e a autoridade do Teu Espírito Santo. Pai, chega, Senhor, de vivermos uma igreja paralisada pelos medos, apavoradas pelas ameaças, enfrentando os gigantes com armas naturais. Deus, chega disso, Senhor, e nos levante na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. E eu sei que este povo deseja isso. Em nome de Jesus, liberta a nossa mente das mentiras e dos enganos de Satanás. Senhor, nos faz crer na palavra da verdade. Senhor, muda a nossa mente. Senhor, nos leva ao lugar do arrependimento. Transforma a nossa maneira de pensar, Deus. Que nós pensemos de acordo com a mente de Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Venha, Cris. No dia que eu preguei, né, você contou logo ali na sequência de algo que Deus trouxe ao coração. Eu queria fazer a mesma coisa contigo aqui, porque que pregação poderosa, né? Que pregação maravilhosa. Porque é a palavra de Deus falando para nós. E eu vejo muito bem quantos gigantes foram colocados diante da tua vida. E para falar aqui, né, diante da vida do Zé, eu já vi, diante da vida do Chico. E onde estão esses gigantes, né? Todos já foram derrotados no nome de Jesus. E coisas sérias, perigos de morte, né? Foram derrotados no nome de Jesus. E eu também tenho experiências tremendas de ter experimentado ser humilhado numa terça-feira e ser exaltado numa sexta-feira, porque eu falei: Deus, é o Senhor que está fazendo isso? Não. Se é coisa de homem, então se mostra, se levanta. E é incrível. Só que nós não queremos viver das vitórias do passado, né? Então, enquanto você pregava, eu falava ali: Deus, ou coloca um novo gigante para eu vencer até o final desse mês, oração perigosa, né? Ou deixa eu ajudar a fazer cair os gigantes dos meus irmãos aqui, né? Oração perigosa, mas não, a gente está diante de Deus, né? Obrigado por essa palavra. Queria só dar um recadinho. Nesta segunda-feira, dia 22/2, o Desperta Débora retoma as suas atividades, né? Então, se você é mãe, venha orar pelos seus filhos, né? Segunda-feira, dia 22, 8 horas da noite, 20 horas, né? Venha orar aqui na Manaim Centro Cívico, tá? Tá dado o recado. Valeu, Cris. Brigadão, isso, fica aqui comigo. Então, Desperta Débora, na segunda-feira. Na quarta-feira, dia 24, nós vamos ter o primeiro dia de jejum e oração. Esse ano a gente reformulou um pouco e nós vamos ter oração incessante das 8 às 20 horas, ok? A gente vai dar mais instruções aí, na palavra do pastor essa semana. Vai ser um dia para conclamarmos a igreja, para orarmos e jejuarmos. Vamos ter sala no Zoom, para que você possa entrar. O Éder vai nos ajudar aí, vamos fazer uma escala e queremos às 12 horas do dia, das 8 da manhã às 20 da noite, a igreja orando e clamando ao Senhor por motivos específicos que nós vamos colocar aqui, ok? Todo mundo engajado aí, porque este poder e essa autoridade, ela vem da vida de oração e de comunhão com Deus. Recebam a bênção, queridos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor infinito e eterno de Deus o Pai, o poder, a unção
do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Queridos, um abençoado dia para vocês, ótima semana e até!